Fala, galerinha esperta, salve, salve, geografia na área, olha só como é que vocês estão, vocês aí em todos os rincões de qualquer lugar de Rondônia, convido vocês aí para mais uma viagem geográfica, juntamente com o nosso querido professor presencial, que é o que faz, é o professor Mor, que faz acontecer a educação aí onde você está, beleza? Então, vamos junto? Vamos lá para a aula de geografia, aula número 17. Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 17, então, olha só. A gente vai ver aí, ó, globalizações e migrações internacionais, parte 2, migrações no Brasil, parte 1, parte 2, regionalização do território 1 e 2, os complexos regionais do Brasil 1, 2 e 3, capitalismo, desigualdade e exclusão, origens do subdesenvolvimento, subdesenvolvimento e suas características e atualidades para o Enem. Agora vai. Veremos também potências econômicas, parte 1, 2 e 3, economias emergentes 1. E vamos lá para a globalização e migração internacional na parte 2. Gente, esse lance de fronteira é uma coisa muito complexa no mundo atual. A gente tem problemas de ordem, parte 2, né? A gente tem problemas de ordem social, principalmente econômica, em relação às migrações internacionais neste mundo globalizado. Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje é a questão lá da fronteira dos norte-americanos, lá nos Estados Unidos. E está muito relacionado aos cubanos, mexicanos, enfim, os latino-americanos. Falaremos sobre a questão da fronteira da União Europeia e reação aos estrangeiros, muito ligado à questão da xenofobia. Beleza? Professor, xenofobia, calma, a gente vai ver daqui a pouco, vamos lá. Fronteira norte-americana, os Estados Unidos é o país que mais recebeu imigrantes em todo o mundo, em toda a história. Caramba, professor, então quer dizer que eles são um povo muito miscigenado, né? Isso, exatamente. São formados por grande diversidade de povos de origem europeia, asiática, africana e indígenas. Então, galera, eles são mais miscigenados do que os brasileiros, ok? Os latino-americanos, porém, constituem atualmente o maior volume de imigrantes do país. Olha só, informação importante, vou fazer um círculo aqui, beleza? Vou mudar a cor. Os latino-americanos, ok? Constituem o maior volume de imigrantes na atualidade, que vão lá para os Estados Unidos. Beleza? Então, olha só, a população nascida no exterior por local de origem de 2017 em relação aos imigrantes para os Estados Unidos. Olha só, Ásia, 30%, Europa, 10%, os latino-americanos, 16%, México, 27%, América Central, 8% e africanos, 5,4%. Então, origem dos imigrantes, Índia, muitos indianos indo para lá. México, vamos mudar aqui a cor, 124 mil imigrantes em 2017. China, 121 mil e Cuba ali ao lado, né, 41 mil. Então vejam só como muitas pessoas, ainda é um maior polo de atração de imigrantes no mundo, ok? São extremamente, atualmente, né, eles são extremamente restritivos com relação à entrada dos imigrantes. Sobretudo, por que, professor, que eles são extremamente restritivos? Principalmente porque teve um ataque às Torres Gêmeas, vocês
2001, não tinham nem nascido, né? Então, 11 de setembro de 2001 teve o ataque às Torres Gêmeas, obviamente que vocês já viram isso em história, sabem desse fato histórico. 11 de setembro de 2001 teve um ataque de aviões que foram... esses aviões foram tomados por árabes, né, muçulmanos, extremistas, e a gente já sabe todo o caos que causou, né? Derrubaram 2 torres que, inclusive, essas torres gêmeas, elas estavam nos Estados Unidos e elas representavam uma espécie de símbolo, uma simbologia dos Estados Unidos em relação à sua riqueza, em relação ao capitalismo, em relação ao seu poder econômico no mundo, ok? É como se tivessem atingido o coração dos Estados Unidos. Então, foi chocante para a época essa situação. Cogitava-se até, começaram a falar, nossa, agora o mundo vai acabar, nossa, meu Deus, agora vai vir uma terceira guerra mundial. Então, para vocês terem uma ideia de como os Estados Unidos, depois dessa situação, ficou altamente restritivo para qualquer pessoa entrar lá, ok? Porque, obviamente, por uma questão de segurança deles, uma segurança nacional. E eles são assim até hoje. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. É aqui ainda, né? Então, eles vêm sendo mais rigorosos na concessão de vistos de entrada a latino-americanos, africanos e asiáticos que desejem visitar o país. Obviamente, esse rigor, anotem aí, sobretudo após os ataques do 11 de setembro de 2001. Beleza? É um fato que praticamente podemos falar no histórico, um fato que entrou para a história da humanidade. Ok? Um ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Entre os imigrantes clandestinos, destacam-se os mexicanos, que ingressam ilegalmente em território norte-americano e ocupam postos de trabalho pouco qualificados. Olha só, profissão de imigrantes, filhos de imigrantes e filhos de nativos. Ambos os pais são nativos, o de cor-de-rosa, né? E pelo menos um dos pais é imigrante. É um roxo e o azulzinho, imigrantes. Então, galera, vejam só como a gente consegue perceber que os imigrantes vão para os Estados Unidos e eles geralmente entram de forma ilegal e eles são pouco qualificados e eles vão trabalhar na área de construção, extração, transporte, frete, agricultura, pesca, instalação, manutenção e reparos, vendas, vejam só, assistência administrativa, assistência em escritórios, profissionais liberais e afins. Podem ver que os profissionais liberais e afins são muitos, né? No entanto, a gente consegue perceber que se fosse somar todos os outros juntos, seriam muito maior do que os profissionais liberais, beleza? Então, a maioria desses imigrantes entram para trabalhar em postos pouco qualificados, beleza? Fronteira dos Estados Unidos e o México. Então, olha só, uma parte aí que a gente consegue visualizar esse imenso muro, né, que é construído ali. Foi muito criticado a construção dele. É uma forma de... É um obstáculo à entrada desses imigrantes na fronteira do México com os Estados Unidos. E eles todo dia monitoram esses muros, essa fronteira, todo dia também
pegam um monte de gente. São pessoas que vêm de Cuba, da América Central ali, Haiti, enfim, países da Brasil, Colômbia, várias nacionalidades, várias pessoas querendo entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Ainda tem aqueles que pagam um cidadão chamado coiote. Professor, coiote, o coiote. O coiote, ele é uma pessoa que conhece bem a região ali de entrada dos Estados Unidos de forma ilegal e ele cobra um valor X para levar as pessoas de forma ilegal, né? E nessa transição acaba por morrer muitas pessoas nesse trajeto. E se uma pessoa, por exemplo, fica para trás, ele não para carregar, não. Vai ficar para trás, vai morrer. Se é picado por cobra, pior ainda, vai ficar. Inclusive, essa região aí, inclusive os americanos soltaram muita cobra ali, para ter um verdadeiro ecossistema de cobras ali, justamente para matar as pessoas. Olha só que incrível, né? E é uma região que naturalmente já tem cobra. O que acontece? Essas pessoas pagam um valor X e às vezes nunca chegam no destino, mas já foi pago a passagem dele de ida, no caso do que morre, né, para o além, pagou, e às vezes eles cobram em dólar. As pessoas que chegam do outro lado dos Estados Unidos, eles sim levam para algum lugar e às vezes não é garantia depois que entram na cidade de não ser pego. Ainda eles têm que se manter escondidos por um determinado tempo, né, até que eles consigam se estabelecer. Vejam só como é um risco, né? As pessoas preferem correr esse risco do que permanecer no seu país de origem. Então, muitas dessas pessoas acabam sendo pegas e deportadas para o seu país de origem, ok? Ficam com um nome, um cadastro, que fica com o nome sujo, e que por muito tempo não vão poder entrar nos Estados Unidos. Beleza? Vamos lá no quadro. Pois é, olha só, são várias situações, a fronteira é imensa, né, entre os Estados Unidos e México, e são vários pontos, e é assim, correndo riscos. Olha aí uma imagem, né, de imigrantes mexicanos querendo chegar aos Estados Unidos, inclusive com crianças. Então, é uma situação delicada, é uma situação praticamente a gente pode falar uma situação de risco, né, da própria vida, e as pessoas correm esse risco diariamente. Todos os dias tem milhares de pessoas querendo atravessar do México para os Estados Unidos, tá? Vamos lá. Para conter o fluxo migratório, o policiamento da fronteira entre o México e os Estados Unidos foi reforçado lá desde a década de 80. Muitos imigrantes latinos tentam entrar clandestinamente em solo norte-americano. E os cubanos, a partir de 90, os Estados Unidos começaram a receber um grande número de imigrantes cubanos. Professor, por que os cubanos queriam entrar nos Estados Unidos? Olha, não era assim, tá? Não era assim. Isso se deu em razão da crise que envolveu a extinção da União Soviética. Os países do leste europeu também entraram em crise no final dos anos 80, com reflexos imediatos na economia cubana. Sobre isso, vale ressaltar, meu querido aluno, minha querida aluna, que nesse sentido a gente tem que relembrar que naquele momento histórico os países socialistas eles faziam parte do chamado Segundo Mundo, beleza? E esse Segundo Mundo deixou de existir quando o principal ator deste Segundo Mundo era a União Soviética. A União Soviética tinha laços interligados diretamente com Cuba. Cuba era aliado dos soviéticos. Lembram do socialismo? Então, eles eram socialistas, comunistas.
beleza? Então, e Cuba estava ali lá dos Estados Unidos. Então, por uma questão ideológica, os cubanos não poderiam ir para os Estados Unidos. Eles eram proibidos, inclusive, mesmo quem quisesse ir não poderia ir, era proibido. Ok? Depois que acaba essa fase desse socialismo, quando há a ruína do socialismo no mundo, do mundo socialista, dos soviéticos, vai interferir também em Cuba, que vai entrar em crise, inclusive financeira e econômica. Leste europeu, que também fazia parte desse mundo socialista, também vai entrar em ruína, vai todo mundo se tornar capitalista. A União Soviética se desintegra e vira vários países. Cuba continua sendo. Lá tem um regime ditatorial. E vivem de uma forma muito, digamos assim, eles vivem um dia de cada vez, mas com pouco. A economia deles gira pouco, então é uma economia muito frágil, muito fraca. Então muitas pessoas não têm como se manter, não têm como manter sua família. E aí preferem correr o risco de entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, beleza? Então, de forma clandestina. Então, é isso. Estados Unidos também agora passa a receber vários imigrantes os cubanos, beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que os cubanos, eles também começaram a ir para os Estados Unidos por necessidade? Exatamente. Necessidade. Você falou agora a palavra-chave. Em busca de melhor qualidade de vida, em busca de emprego, em busca de melhorar a vida para sua família, mandar dinheiro que recebe, né, trabalhando nos Estados Unidos, mandar dinheiro para Cuba. Beleza? E Cuba perdeu o mercado para os países socialistas, ó, que é socialistas, de seus produtos de exportação. O que ele vendia? Ele vendia açúcar, fumo, além da ajuda financeira que recebia da então extinta agora, né, União Soviética. Além disso, esqueci de falar, teve o embargo econômico norte-americano imposto a Cuba desde os anos 60, que se mantém até hoje. A economia cubana sofre com essas restrições. Professor, o que seria esse embargo econômico? Eles não vendem nada para Cuba e Cuba não vende nada para eles. É como se a economia deles estivesse congelada. Então, se não entra dinheiro, não tem como essa economia crescer, ok? Aos poucos aí está mudando, inclusive o governo Obama melhorou isso aí, né? Tentou ajudar, então aos poucos está terminando esse embargo, mas ainda existe, beleza? Agora vamos falar da União Europeia. Lá no fim dos anos 80, a desestruturação do sistema socialista, ó, acabamos de falar dele, a crise econômica gerada nos países desse leste europeu, esse leste europeu era socialista e aliado aos soviéticos, ok? E na então União Soviética, favoreceram as migrações econômicas, levando milhares de pessoas a se mudar para países da Europa Ocidental, em busca de melhores oportunidades de emprego e vida. Professor, como assim Europa Ocidental? Vou apagar tudo para explicar melhor, então. Europa Ocidental, só relembrando o mundo socialista e o mundo capitalista. A Europa Ocidental era capitalista. A Europa Oriental era socialista, ok? De um lado nós tínhamos o mundo socialista, Europa Oriental. E capitalista, não sei nem se eu falei errado, vamos lá. Capitalista era a Europa Ocidental, influenciada pelos Estados Unidos. Beleza? E então esses países que eram de influência da União Soviética, socialistas, a Europa Oriental, até hoje sofrem esse atraso econômico. Eles ainda estão se reestruturando, muitos deles ainda têm problemas sérios de desenvolvimento. Não tem o mesmo desenvolvimento da Europa Ocidental, formado por Itália, França, Holanda, Espanha,
Bélgica, enfim, aqueles países todos que a gente já sabe que são bem desenvolvidos, ok? Ali a Europa Oriental era formada por países mais aquém em relação à questão econômica, como, por exemplo, Hungria, Polônia. Então, ali aqueles países que fechavam, Iugoslávia, Tchecoslováquia, eles fechavam-se com aliança, uma aliança sociológica, né, ideológica, desculpa, com a União Soviética. Interferência direta lá naquela economia, ok? Que hoje a gente já sabe que é um dos motivos do atraso, inclusive econômico e tecnológico desses países, que até hoje eles sofrem, até a atualidade. Vamos lá no quadro. Então, galera, esses países do leste europeu também migraram para essa Europa ocidental em busca de melhores oportunidades de vida e emprego, ok? Os países situados no norte da África, especialmente do Maghreb, constituem outro importante foco de movimentos migratórios nos países da Europa ocidental. Olha só, não tem a Europa, o leste europeu, né? O leste europeu, também chamado de Europa Oriental, é um foco de migração lá para a Europa Ocidental, ok? Vamos pagar aqui tudinho de novo? Leste europeu, a mesma Europa Oriental vai mandar imigrantes para a Europa Ocidental. A Europa Ocidental é mais desenvolvida, ok? Não esqueçam isso. Europa Ocidental é mais desenvolvida. Leste europeu ou Europa Oriental é menos desenvolvida. Ficou muito atrasada em relação à Europa Ocidental. Beleza? Depois que acabou e se desintegrou a União Soviética, países do leste europeu migraram, muitas pessoas foram para a Europa Ocidental, como França, Itália, Alemanha, foram em busca de melhores oportunidades de emprego. Beleza? Como já se não bastasse, países da África também é uma fonte, é um foco de movimentos migratórios em direção aos países da Europa Ocidental. Beleza? Então, países aí, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Turquia, são vários países que querem, lá da África, também entrar na Europa Ocidental, ok? Aqui, a gente pode ver essa parte vermelha, azul aqui no meio, né? Mar Mediterrâneo é a principal rota para a entrada na Itália, na França, na Espanha, ok? Grécia. Olha só como a Grécia é a entrada, é a porta da Europa. E olha aqui, ó, Istambul, Turquia, já é ali da Ásia. Então, olha só, por isso que é difícil eles aceitarem a Turquia, porque a Turquia, ela está ali numa região que está perto dos países do Oriente Médio. Então, seria uma entrada de pessoas do Oriente Médio para a Europa, coisa que eles não querem. Beleza? Desde a segunda metade da década de 90, a União Europeia vem tomando medidas drásticas para o fechamento de suas fronteiras. A livre circulação de pessoas dentro da União Europeia levou os países a adotar medidas comuns de restrição à imigração oriunda dos países fora do bloco. Então, olha só, eles fizeram aí, né? Tiveram várias formas de dizer não. Uma espécie de xenofobia, né? Então, a imigração para eles é uma forma de tirar emprego, de ser uma ameaça, enfim. Reação aos estrangeiros. Muitos estrangeiros residentes na Europa são responsabilizados pelos efeitos devastadores da crise do desemprego que atinge a população mais jovem.
tem também maiores gastos públicos. Então, os estrangeiros, eles são uma espécie de... as pessoas responsabilizam eles pelo desemprego. Mas a gente também lembra que a Europa está envelhecendo. Mas as pessoas que vêm, muitas delas que vêm da Ásia, vão para a Europa, às vezes já tem uma formação acadêmica. Isso acaba tirando o emprego de jovens europeus. Isso gera uma reação que gera uma coisa chamada xenofobia, como veremos aqui, ó. Xenofobia. A versão aqui é estrangeiro, né? Então, a entrada de refugiados vindo lá do leste europeu contribuiu para aguçar o sentimento nacionalista e para o crescimento de grupos de extrema-direita com caráter xenófobo. O que é um xenófobo? Xenófobo está relacionado à xenofobia. O termo é de origem grega, que se forma a partir das palavras xenos, estrangeiro, e phobos, medo. Medo de quem é estrangeiro. A xenofobia pode se caracterizar como uma forma de preconceito, como uma doença, um transtorno. As pessoas não querem saber. Quando vê alguém lá de turbante na Europa, o pessoal já não gosta. Tem medo porque pensa que todo mundo é extremista. Ok? E não é bem assim, mas é assim que eles veem. Ok? Eles são muito preconceituosos em relação ao quem é árabe e islâmico. Beleza? Ainda tem a questão dos neonazistas, que promovem centenas de atentados contra a população turca, que forma a maior contingente de imigrantes na Alemanha. A xenofobia também é um fenômeno muito expressivo em quase toda a Europa, na Áustria, na Espanha, na Itália, na França e demais países. Então, xenofobia é um termo muito em voga em relação aos europeus. Muitos imigrantes da Alemanha e França são de origem muçulmana. E essa população de muçulmanos, eles são alvo da chamada islamofobia. Islamofobia, olha só, medo de quem é islâmico, ok? Mas a gente tem que lembrar que tem atentados, os próprios europeus tiveram muitos atentados em relação à população islâmica. Então, esses grupos extremistas árabes, muçulmanos, também realmente fez com que eles ficassem assim, sempre com o pé atrás, ok? Preconceito foi intensificado, olha só, atentado lá nos Estados Unidos, em 2001, lembra que eu falei lá das Torres Gêmeas? Então, os europeus também, opa, se aconteceu lá, pode acontecer aqui. E realmente aconteceu. Atentados ao metrô de Madrid e Londres. Ataque terrorista na França em 2015. Então, galera, para vocês verem, então, realmente, uma pequena parte da população, né, extremista muçulmana, ocasiona todo esse transtorno para as pessoas que são do bem, ok? Essas pessoas que são islâmicos, mas nem todos são extremistas, nem todos são pessoas que fazem terrorismo, beleza? Muitas pessoas querem só viver, ter uma vida melhor na Europa e nos Estados Unidos, mas por causa disso, acabam todos acabam se generalizando toda essa situação e todas as pessoas acabam sendo palco dessa islamofobia em relação aos muçulmanos, beleza? A lei francesa proíbe o uso de símbolos religiosos ostensivos como o véu, o quipá judaico ou grandes crucifixos na escola. Olha só que interessante, né? Então, querem que o Estado seja o mais laico possível, justamente para evitar problemas em relação à religião. Na França, a questão da imigração sempre foi relevante. Esse país tem uma localização central na Europa, constituindo uma posição privilegiada para o comércio mundial e um local de passagem, de ingresso e saída de pessoas.
Segundo diversas instituições de direitos humanos, atualmente o perfil acolhedor da França, né, está cedendo a lugar para uma postura mais rígida e preconceituosa. Cerca de 1/3 dos imigrantes lá da França é do Maghreb, ali da região da África, especialmente da Argélia e do Marrocos, e cerca de 25% correspondem aos africanos subsaarianos. Esses africanos subsaarianos, como o próprio nome diz, é aquela região do Saara. Então, são pessoas que ainda vivem são geralmente muito pobres, ok? O restante se divide entre imigrantes da Ásia, América e a própria Europa. Olha só uma observação interessante. Se a seleção francesa não tivesse jogadores imigrantes, faltaria nada mais, nada menos do que 7 jogadores, entre eles Karim Benzema, que o pai dele é lá da Argélia. Os imigrantes ilegais se originam, sobretudo, da África, lá na Europa, tá? Leste europeu. Esses grupos são marginalizados, estigmatizados e responsabilizados por grande parte dos problemas socioeconômicos na França, como desemprego, violência e a falta de escolaridade. Então, olha só, a Europa teve vários momentos de crise migratória, início a partir de 2011, imigrantes de onde eles vêm, principalmente região de conflito, do Oriente Médio e da África, e também do leste europeu, ok? A imigração gerou uma crise humanitária. Humanitária por quê? Muitas dessas pessoas morrem porque ninguém acolhe elas. Elas não têm dinheiro, quem é que vai dar alimento? Então, é uma situação realmente muito delicada. Motivo dessa migração para a Europa: crises econômicas, militares e políticas, perseguições étnicas e religiosas. Eles geralmente tentam entrar pelo mar Mediterrâneo, como mostrei, vamos mostrar logo aqui a seguir. Principais rotas de travessias pelo mar Mediterrâneo, caminhos usados por imigrantes que tentam chegar à União Europeia. Tá aí, ó. Líbia, Argélia, Egito, Turquia, Macedônia, Sérvia. Quais são os principais destinos? Espanha, França, Itália, Grécia. E olha o local que é utilizado para fazer esse fluxo migratório: o mar Mediterrâneo. Vou botar ele aqui de azulzinho, tá? O mar Mediterrâneo é a área utilizada que separa ali a África da Europa, beleza? Mortes no Mediterrâneo, morre muita gente, galera. Muitos refugiados registrados, até muitos dos refugiados morrem. E de onde que eles vêm? Principalmente de onde? Da África. Olha só, líbanos, marroquinos, ok? Gente, então é isso, olha só, preste atenção. Africanos também vão para a Europa. Pessoal do Oriente Médio, ali, os islâmicos, também querem ir. E o leste europeu, que é essa região aqui, também quer ir para a Europa Ocidental. Beleza? E ainda tem a questão dos refugiados, né? Por causa de asilo político, questão de etnia, questão de guerra, conflitos, etc. Solicitações de refúgio aprovadas lá em 2014, principais nacionalidades que receberam asilo: os sírios, teve a guerra da Síria, né? A Eritreia, Afeganistão, Irã, Iraque e agora também um número expressivo vindo da Ucrânia, ok? Guerra que está em voga atualmente, Ucrânia com a Rússia, beleza? Principais solicitações aprovadas por países: Alemanha, receberam refugiados, Suécia, França, Itália, Suíça e Grã-Bretanha.
Solicitação de refúgios em países selecionados da Europa. Então, galera, 2014 e 2015, quem lidera esse refúgio aí, ó, a França, a Alemanha, ok? Inclusive, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, na época, recebeu críticas muito contundentes que, inclusive, custou a perda dela, né, de ser a primeira-ministra lá da Alemanha, justamente por causa dessa pressão do povo alemão de não deixar entrar africano nem árabes, muçulmanos na Alemanha. Beleza? Então, aí a gente viu aí que nós temos esses problemas nos Estados Unidos, Europa Ocidental, tanto Europa Ocidental como Estados Unidos, são esse polo de atração desses povos que migram por questão política, por questão de guerra, por questão de etnia, ok? E, obviamente, todas essas pessoas vêm numa situação muito frágil, muito delicada, e ainda tem a questão do terrorismo que afeta essas pessoas que são do bem, que nem todos são, vêm lá do mundo árabe, e eles são recebidos com um termo chamado xenofobia. Os europeus têm esse sentimento de xenofobia muito forte, ok? Inclusive os norte-americanos também. Só que tem esses fatos históricos que levam eles a ter esse sentimento, esse receio de receber esses imigrantes de várias partes do mundo, principalmente da África e do Oriente Médio. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!